O advogado Ezequiel Silveira, da Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro, a ASFAV, respondeu em vídeo às declarações do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que afirmou que os presos políticos do ministro Alexandre de Moraes estariam recusando um acordo com o Ministério Público por motivos meramente ideológicos. O advogado rebateu os pontos apresentados pelo ministro e mostrou que o ministro omitiu diversos outros e que o Procurador-Geral da República não apontou as omissões, nem mesmo quando foi questionado. Ezequiel Silveira disse: ele fala como se fossem apenas essas 3 cláusulas. Entretanto, há mais cláusulas nesse acordo, que a pessoa é obrigada a se comprometer, e ele não faz essa ressalva porque ele sabe que esse acordo é absolutamente irrazoável, punitivista, estigmatizante, que está sendo proposto pela PGR. Mas ele não pode falar isso porque ele precisa mostrar para a sociedade que é um simples acordo e as pessoas não estão assinando por questões ideológicas. Ezequiel Silveira corrigiu o que foi exposto pelo ministro Barroso e explicou que os acordos propostos incluem ainda outras cláusulas, apontando: o ponto mais polêmico e controverso desse acordo de não persecução penal, que o ministro Luiz Roberto Barroso omitiu no seu discurso e o Dr. Paulo Gonet também não corrigiu, talvez porque ambos estivessem ali com a intenção de desinformar, é que a cláusula primeira do acordo tem por obrigação legal a exigência de que a pessoa confesse a prática dos crimes que estão sendo imputados a ela. O advogado explicou que, pela lei que rege os acordos de não persecução penal, existe uma obrigatoriedade de confissão, mas que essa confissão não pode ser utilizada contra a pessoa que assinou o acordo. Silveira mostrou que, no caso específico dos acordos propostos para os presos políticos do ministro Alexandre de Moraes, há uma cláusula para prever que ele poderá sim utilizar a confissão como prova contra essas pessoas. Ezequiel Silveira disse: quando a gente vem lá para o acordo de não persecução penal, na cláusula 9ª, nós vemos que, no caso de rescisão, a confissão constante da cláusula 1ª deste acordo será utilizada como elemento informativo e poderá ser valorada pelo Poder Judiciário nos termos da legislação vigente. No próprio acordo, no bojo do acordo, consta expressamente que essa confissão pode ser utilizada como meio de prova em relação a essas pessoas. Então, as pessoas simplesmente optaram por não assinar, por entender que aí há uma instrumentalização capciosa do ANPP para posteriormente ser usada essa confissão contra a pessoa. O advogado explicou: não é um simples acordo que as pessoas não quiseram assinar. O ministro Luiz Roberto Barroso está aí para prolatar uma série de fake news. Primeiro, que ele não fala de todos os termos do acordo. Segundo, que ele distorce várias situações a respeito do acordo. E terceiro, fica fazendo teatrinho aí com o Dr. Paulo Gonet. Ezequiel Silveira expôs o diálogo entre Barroso e o PGR, mostrando que a intenção é de criar uma imagem que induza os réus a aceitarem o acordo e a sociedade a acreditar que é um acordo moderado e proposto de boa fé. Ele ironizou: como é bondoso o ministro Barroso, como são bondosos os ministros do Supremo Tribunal Federal, que cometem ilegalidades, arbitrariedades e abusos, e agora querem trocar essas ilegalidades, esses abusos, essas inconstitucionalidades, com base num acordo que você simplesmente pode assinar. O advogado explicou que muitas pessoas assinaram o acordo sob coação, como condição para saírem dos presídios onde estavam presas ilegalmente, e disse: então, pessoal, a gente sabe muito bem qual é o objetivo desse teatrinho aí entre o ministro Barroso e o Dr. Paulo Gonet. É simplesmente induzir as pessoas, enganá-las com mentiras, com inverdades, com fake news, com distorção da realidade das cláusulas do acordo, para induzirem elas a assinarem o acordo.
Ezequiel Silveira explicou que o objetivo do teatrinho é induzir as pessoas inocentes a assumirem a culpa e aceitarem o acordo para encerrar os processos e, assim, esconder do público o grau de arbitrariedade a que foram submetidas. O advogado disse: segundo a legislação brasileira, se uma pessoa é condenada a uma pena inferior a 4 anos, ela tem o direito de cumprir a sua pena em liberdade, no regime aberto. E aí o que acontece? Eles mantiveram essas pessoas presas por meses ilegalmente. Porque, veja bem, se a pessoa, mesmo que seja condenada por esses crimes, não pode ser presa depois de condenada, elas não poderiam ter sido presas antes da condenação, por meses, como aconteceu. Além disso, se não cabe prisão para essas pessoas, também não cabe medidas cautelares diversas da prisão, que são as tornozeleiras eletrônicas, por exemplo, que elas estão utilizando há quase 2 anos. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal, quando condenar essas pessoas do inquérito 4921, vai ao mesmo tempo atestar que cometeu ilegalidade, porque eles não vão poder dar penas maiores do que 3 anos e meio, porque a acusação delas é de crimes menos graves, certo? E ao condenar essas pessoas a crimes inferiores a 3 anos e meio, eles terão que atestar que prenderam ilegalmente essas pessoas e que mantiveram as medidas cautelares ilegalmente. Então, qual é a saída para o Supremo Tribunal Federal? Assinar o acordo de não persecução penal, que aí o processo se encerra aqui e nós não temos que dar esse atestado de ilegalidade, inconstitucionalidade, arbitrariedade, que foi o que foi cometido pelo Supremo Tribunal Federal. Silveira resumiu: eles estão fazendo isso como estratégia para fugir de mais uma prova dos arbítrios que eles estão cometendo. E digo mais, até hoje, quase 2 anos depois, nenhuma pessoa foi condenada no inquérito 4921. Por quê? Porque eles estão aguardando até o último momento a pessoa assinar o acordo de não persecução penal para não haver uma condenação inferior a 3 anos e meio e eles mostrarem que prenderam essas pessoas ilegalmente, estão mantendo o uso de tornozeleira eletrônica ilegalmente e mais, estão prendendo novamente as pessoas por descumprimento de medida cautelar que não deveria existir. O advogado sugeriu: não caia nessa conversinha furada do Supremo Tribunal Federal, porque eles só estão preocupados em livrar a pele deles e não a pele de vocês. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira. Entre inúmeros conteúdos da vida política brasileira, a Folha Política mostrou ao público os debates em torno de uma proposta de emenda à Constituição que visava aperfeiçoar o sistema eleitoral. A Folha Política mostrou os debates promovidos pelos proponentes da PEC e também os debates ocorridos na Câmara dos Deputados, desde a proposição, passando pela comissão especial que debateu o tema, pela Comissão de Constituição e Justiça, até sua votação em plenário. O jornal também mostrou os pronunciamentos do então presidente da República sobre o tema. Foram expostos os argumentos favoráveis, contrários e inclusive os argumentos dos partidos que defenderam a proposta, mas depois votaram contra. O ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, considerou que mostrar o debate público com as opiniões de agentes legitimamente eleitos pelo povo e de figuras relevantes da política nacional seria alguma espécie de ataque a alguma instituição. Em decisão inédita, o ministro mandou confiscar a renda do jornal, assim como de outros sites e canais conservadores, para impedir suas atividades. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer justificativa jurídica.
Entre os vídeos cuja renda foi confiscada pelo ministro Luiz Felipe Salomão, estão transmissões de sessões do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, da Presidência da República, do Supremo Tribunal Federal e do próprio Tribunal Superior Eleitoral, além de vídeos produzidos por políticos eleitos pelo povo, notícias pautadas pela documentalidade, pela publicidade e debates concernentes a temas relevantes para a democracia brasileira. O inquérito já está no quarto relator, o ministro Raul Araújo, tendo passado pelas mãos dos ministros Mauro Campbell Marques e Benedito Gonçalves. Como parece ser praxe nos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, matérias da velha imprensa são utilizadas como justificativa para impor medidas arbitrárias, ainda que as matérias não tenham qualquer base em fatos. E essas medidas arbitrárias permanecem em vigor enquanto os inquéritos são prorrogados indefinidamente, sem que os alvos tenham qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Fala pessoal, Ezequiel Silveira aqui. Hoje é dia 18 de setembro de 2024. Eu resolvi gravar esse vídeo aqui para desmentir algumas fake news que foram ditas pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, e pelo Procurador-Geral da República, Dr. Paulo Gonet, em sessão hoje no Supremo Tribunal Federal. Então nós vamos assistir um vídeo aqui juntos e a gente vai esclarecer algumas das inverdades que foram ditas durante esta sessão. Gostaria de fazer uma observação com os dados que me foram fornecidos pelo ministro Alexandre de Moraes, que boa parte da sociedade desconhece e talvez alguns dos próprios interessados. É que nos julgamentos do 8 de janeiro, houve uma quantidade de casos, pouco mais de 200, de cometimento de crimes mais graves e que estão sendo julgados pelo plenário. Nesse caso aqui ele está falando das pessoas que estão sendo julgadas, foram investigadas, estão sendo condenadas no inquérito 4922. Porém, houve a oferta, nosso procurador-geral poderá confirmar, de mais de 1.200 acordos de não persecução penal. E mais da metade, e o acordo de não persecução penal oferecido pelo Ministério Público era em termos bastante moderados. Pronto, aqui começa uma série de inverdades ditas pelo ministro Luiz Roberto Barroso. A primeira é que ele disse que o acordo, as cláusulas ofertadas no acordo eram bastante razoáveis. Então vamos ouvir o que ele tem a dizer em relação a isso e na sequência nós vamos fazer as observações devidas. Uma multa de R$5.000 para quem pudesse pagar. Primeira fake news do ministro Barroso. A multa não iniciou em 5 mil. Há pessoas que celebraram os primeiros acordos e em que a multa chegou a R$50 mil. E não era para quem pudesse pagar. Essa multa, ela não é optativa. Se você duvida de mim, vamos ver a proposta de acordo, né? Então está aqui a respeito da multa. Depois eu vou falar das outras cláusulas aqui, ó. Esse acordo aqui já foi oferecido em janeiro deste ano, então o valor das multas foi diminuindo. Mas olha só, prestação pecuniária, compromete-se a compromissária a cumprir fielmente as seguintes condições. Prestação pecuniária no valor de R$5 mil, cuja destinação deve observar a resolução 154 do CNJ. Isso aqui parece que é uma opção da pessoa pagar ou não pagar? Pagar se puder? Não, é uma obrigatoriedade que a pessoa tem de pagar. Então, primeira fake news do ministro Barroso. Vamos continuar. Em segundo lugar, 2 anos sem utilização de rede social. Aqui é outra fake news que ele fala, mas aqui é mais por desconhecimento do que por mau caratismo, né? Que em algumas circunstâncias é o que parece ser. O uso das redes sociais, para quem celebra o ANPP, ele não é por 2 anos, é até a celebração, ao cumprimento do acordo. Eu não sei, né, se houve alguma pessoa que assinou algum acordo com essa cláusula de que ficaria 2 anos sem rede social. Todas as que eu vi, e foram centenas, dizem que a pessoa vai ficar sem rede social até o final do cumprimento do acordo, que deve se dar ali por volta de 6 meses.
e um curso de formação democrática no Ministério Público. E um curso de formação democrática. Gente, que simples, né? Um curso de formação democrática. Agora vamos falar um pouquinho desse curso e das demais cláusulas desse acordo. E esse item 3.4 aqui. Participação presencial, certo? Em curso com temática sobre democracia, Estado de Direito e golpe de Estado, com carga horária de 12 horas, distribuída em 4 módulos de 3 horas, a ser disponibilizado em formato audiovisual pela PGR no juízo de execução. Ou seja, não é um simples curso, é um curso que é voltado a reeducar as pessoas. São verdadeiros campos de reeducação que a PGR está propondo ali para essas pessoas. Mas o ministro Barroso diz que é um simples curso, não tem nada demais. Agora ele fala como se fossem apenas essas 3 cláusulas. Entretanto, há mais cláusulas nesse acordo a que a pessoa é obrigada a se comprometer e ele não faz essa ressalva porque ele sabe que esse acordo é absolutamente irrazoável, punitivista, estigmatizante, que está sendo proposto pela PGR. Mas ele não pode falar isso porque ele precisa mostrar para a sociedade que é um simples acordo e as pessoas não estão assinando por questões ideológicas. Então vamos ver o restante do acordo? Então vamos lá. Primeiro, a pessoa precisa prestar serviços à comunidade, só que o ministro Barroso não falou, né? Que era 300 horas e agora diminuiu para 150 horas. A prestação pecuniária que não é optativa, como o ministro Barroso falou. Proibição de participação em redes sociais abertas desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a esse acordo. Ou seja, não é por 2 anos, é até a finalização do acordo. A participação presencial no curso lá sobre democracia. Aí vem a cessação das práticas delitivas, né, do objeto da ação penal. Então a pessoa teria que parar o cometimento de crime, sendo que a maioria, grande, enorme maioria dessas pessoas não cometeu crime algum, mas isso aqui é de praxe. Declarar que não celebrou transação penal, isso é uma exigência legal. Mas o ponto mais polêmico e controverso deste acordo de não persecução penal, que o ministro Luiz Roberto Barroso omitiu no seu discurso, e o doutor Paulo Gonet também não corrigiu, talvez porque ambos estivessem ali com a intenção de desinformar, é que a cláusula primeira do acordo tem, por obrigação legal, a exigência de que a pessoa confesse a prática dos crimes a que estão sendo imputados a ela. Então, a pessoa é obrigada a confessar a prática do crime. E aí o ministro Barroso e o doutor Paulo Gonet omitem essa informação. Então, quando a gente para ver a respeito da confissão que é necessário para a celebração do ANPP, esta confissão da prática dos crimes, ela é um pressuposto legal para a celebração da ANPP, está lá no artigo 28A do Código de Processo Penal. Essa necessidade da confissão, a constitucionalidade dela é questionável, inclusive há processos tramitando no Supremo Tribunal Federal a respeito da necessidade da confissão para a celebração do ANPP, porque seria uma espécie de autoincriminação que é vedada pela Constituição Federal, mas a lei está em vigor, então a confissão ela é necessária. Esta confissão, entretanto, para a celebração do ANPP, ela é diferente daquela confissão que você faz na ação penal com o objetivo de atenuar a pena. Então, existe uma confissão para atenuação de pena, que está prevista lá no artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal, e existe a confissão para a celebração do acordo de não persecução penal, que está previsto lá no artigo 28A do Código de Processo Penal. Inclusive, há precedentes no Supremo Tribunal Federal, e daí eu trouxe vários aí, em que no ANPP a confissão não se destina à formação de culpa, ou seja, você confessa para celebrar o ANPP, mas não quer dizer que você esteja assumindo a prática daquele crime. E pior, esta confissão, por não se destinar à formação de culpa, certo? Ela não pode ser valorada como meio de prova posteriormente. E estão aí os precedentes do Supremo Tribunal Federal nesse sentido. Entretanto, quando a gente vem lá para o acordo de não persecução penal, né, na cláusula 9ª, nós vemos que, no caso de rescisão, a confissão constante da cláusula primeira deste acordo, será utilizada como elemento informativo e poderá ser valorada pelo Poder Judiciário nos termos da legislação vigente. Ou seja, já há uma jurisprudência pacífica de que esta confissão não pode ser utilizada para a formação de culpa, e aí, no próprio acordo, no bojo do acordo, consta expressamente que esta confissão pode ser utilizada como meio de prova em relação a essas pessoas. Então, as pessoas simplesmente optaram por não assinar, por entender que há aí uma instrumentalização capciosa do ANPP para posteriormente ser usada essa confissão contra a pessoa. Então, elas simplesmente não quiseram assinar. Então, não é um simples acordo que as pessoas não quiseram assinar, não. O ministro Luiz Roberto Barroso está aí prolatando uma série de fake news. Primeiro, que ele não fala de todos os termos do acordo. Segundo, que ele distorce várias situações a respeito do acordo. E terceiro, fica fazendo esse teatrinho aí com o doutor Paulo Gonet. A gente vai ver agora o restante da fala deles, para vocês verem quais são as reais intenções dessas pessoas. Esse era o acordo proposto. E mais da metade dos 1.200 não aceitaram o acordo até agora.
Portanto, é uma opção, as pessoas têm o direito de fazer as suas escolhas na vida, mas para deixar claro tem direito que esse mito de que é um conjunto de pessoas inocentes, úteis, que estavam lá sem saber bem o que estava acontecendo. Não é um mito, é a verdade. A maioria das pessoas que estava lá não estava cometendo crime algum, não sou eu que estou dizendo. Assista qualquer audiência desses processos do inquérito 4921 que você vai ver as próprias testemunhas de acusação. Os policiais militares que efetuaram o sequestro dessas pessoas, eles dizem que ninguém estava ali cometendo crime algum, nenhum crime foi visto sendo cometido naquele dia. Estão recusando o acordo de não persecução penal que envolve a devolução do passaporte e a retirada da tornozeleira. Ora, gente, como é que vocês não querem assinar um acordo sendo que nós vamos devolver um passaporte que nós retiramos ilegalmente e inconstitucionalmente de vocês? Como vocês não querem assinar um acordo que vai envolver nós retirarmos a tornozeleira eletrônica que nós colocamos ilegalmente em vocês? Como é bondoso o ministro Barroso, como são bondosos os ministros do Supremo Tribunal Federal, cometem ilegalidades, arbitrariedades e abusos e agora querem trocar essas ilegalidades, esses abusos, essas inconstitucionalidades com base num acordo que você simplesmente pode assinar. Portanto, parece claramente uma manifestação ideológica de permanecer preso ou ser condenado em lugar de aceitar uma proposta de acordo que me parece bastante moderada. Não parece bastante moderada. As pessoas têm o direito de não assinar. Se a motivação delas é política, filosófica, psicológica, não interessa ao ministro Barroso, ele não tem que fazer juízo de valor a respeito dessas coisas. Isso é uma decisão que cabe unicamente à pessoa, tá? E o que ele está fazendo aí é simplesmente um teatrinho, primeiro, para sair de bom perante a sociedade, e segundo, para tentar induzir os incautos, os desavisados, a assinar esse acordo, não por convicção própria. Porque se você tem convicção e vai lá e assina um acordo, tranquilo, beleza, isso é uma decisão sua. Agora, a pessoa ser induzida erroneamente a assinar este acordo, isso aqui nós não podemos aceitar. Confirma, certo, doutor Paulo? Claro, confirma. Quando foi que o PGR não confirmou nada que o STF fez? A PGR é cúmplice dos abusos do Supremo. Confirma exatamente isso, a informação é precisa. Gente, isso aqui que é engraçado, essa informação é precisa. Esse Paulo Gonet, esse camarada, é triste ver o que a PGR se tornou. Ele confirma essas informações do ministro, sendo que eu até aceito que o ministro Barroso dê informações erradas a respeito do acordo de não persecução penal, porque não é ele quem oferece. Quem oferece é a PGR, quem está homologando é o ministro Alexandre de Moraes. Agora, o PGR, que assinou o acordo, não saber o que consta do acordo, tá aqui, ó, assinatura do bonitão aqui embaixo, ó, Paulo Gonet branco. E eu tô mostrando aqui que não tem nada a ver com o que o ministro Barroso está falando, confirmo. Claro que confirma. Quando foi que a PGR não confirmou alguma arbitrariedade que o Supremo cometeu em relação a esses casos do 8 de janeiro? Estão de brincadeira. A minha surpresa e a surpresa de toda a equipe, mais da metade não respondeu à proposta de acordo. Para surpresa dele, surpresa de toda a equipe, mais da metade não aceitou. É porque eles não são burros, idiotas, alienados, como vocês acham. E vejam bem, eu não estou chamando aqui de burro, idiota e alienado aquelas pessoas que resolveram assinar por convicção, porque viram os termos do acordo, viram as consequências que podem surgir, elas foram lá e decidiram assinar, não tem problema nenhum. Agora, eles achavam que iriam jogar essa pegadinha e todo mundo ia assinar inconscientemente, mas houve uma metade que assinou e falou, eu quero assinar o acordo, e assinou. E houve outra metade, cerca de 600, que olharam o acordo e falaram, não quero assinar. E simplesmente não assinaram, por convicção, por entender aquilo que se tratava. Ou seja, o truquezinho de vocês, a artimanha de vocês, infelizmente não deu certo. Podemos renovar a oferta? Com certeza. Aí o teatrinho agora, né? Podemos renovar a oferta? Com certeza. Ou seja, nos próximos dias a PGR vai entrar em contato com os advogados, com as vítimas, né? Do 8 de janeiro, para reofertar esse acordo de não persecução penal. Olha que risada linda, né? A democracia está em boas mãos. Fica renovada a oferta a mais de 600 pessoas que preferem responder à ação penal em lugar de aceitar um acordo que é em bases bastante moderadas oferecidas pela Procuradoria-Geral da República. Então pronto, está aí o teatrinho. Está feito. Agora, eu quero falar mais algumas situações aqui a respeito do acordo de não persecução penal que foi oferecido. Vou falar pela terceira vez nesse vídeo. Eu não tenho problema nenhum com quem leu os termos do acordo, entendeu do que se tratava e decidiu assinar. Agora, várias pessoas assinaram este acordo porque foram obrigadas a assinar. Primeiro, porque havia ali descumprimento de medida cautelar e ou assinava o acordo ou ia para a prisão. Outras tiveram que assinar o acordo para sair da prisão. Então, pessoal, a gente sabe muito bem qual é o objetivo desse teatrinho aí entre o ministro Barroso e o doutor Paulo Gonet. É simplesmente induzir as pessoas, enganá-las, tá? Com mentiras, com inverdades, com fake news, com distorção da realidade das cláusulas do acordo, para induzirem elas a assinarem o acordo enganadas. Porque se a pessoa assina conscientemente, beleza. Agora, enganada, nós não podemos aceitar, tá? Então, por que eles querem fazer isso? Deixa eu explicar para vocês o que foi que aconteceu. A acusação dessas pessoas são dos crimes que foram investigados no inquérito 4921. Os crimes mais leves, que é a associação criminosa simples e incitação ao crime equiparada à incitação das Forças Armadas contra os poderes constitucionais. A pena máxima que esses crimes podem levar é de 3 anos e meio, ok?
Segundo a legislação brasileira, se uma pessoa é condenada a uma pena inferior a 4 anos, ela tem o direito de cumprir a sua pena em liberdade, no regime aberto. E aí o que acontece? Eles mantiveram essas pessoas presas por meses ilegalmente, porque veja bem, se a pessoa, mesmo que seja condenada por esses crimes, não pode ser presa depois de condenada, elas não poderiam ter sido presas antes da condenação, por meses, como aconteceu. Além disso, se não cabe prisão para essas pessoas, também não cabe medidas cautelares diversas na prisão, que são as tornozeleiras eletrônicas, por exemplo, que elas estão aí utilizando há quase 2 anos. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal, quando condenar essas pessoas do 4921, vai ao mesmo tempo atestar que cometeu ilegalidades, porque eles não vão poder dar penas maiores do que 3 anos e meio, porque a acusação delas é de crimes menos graves, certo? E ao condenar essas pessoas a crimes inferiores a 3 anos e meio, eles terão que atestar que prenderam ilegalmente essas pessoas e que mantiveram as medidas cautelares ilegalmente. Então qual é a saída para o Supremo Tribunal Federal? Assine um acordo de não persecução penal, que aí o processo encerra aqui e nós não temos que dar esse atestado de ilegalidade, inconstitucionalidade, arbitrariedade que foi cometido pelo Supremo Tribunal Federal. Então, eles estão fazendo isso como estratégia para fugir de mais uma prova dos arbítrios que eles estão cometendo. E digo mais, até hoje, quase 2 anos depois, nenhuma pessoa foi condenada no inquérito 4921. Por quê? Porque eles estão aguardando até o último momento a pessoa assinar o acordo de não persecução penal para não haver uma condenação inferior a 3 anos e meio e eles mostrarem que prender essas pessoas ilegalmente estão mantendo o uso de tornozeleira eletrônica ilegalmente e mais, estão prendendo novamente as pessoas por descumprimento de medida cautelar que não deveria existir. Então, gente, não caiam nesse golpe que o Supremo Tribunal Federal está tentando dar em vocês. Se você ler a sua proposta de acordo que você vai receber nos próximos dias e entender que deve assinar, assine com a sua convicção. Agora, se você acha que não deve assinar, não caia nessa conversinha furada do Supremo Tribunal Federal, porque eles só estão preocupados em livrar a pele deles e não a pele de vocês.